Ok, então basicamente na sessão de hoje vamos fazer aqui um esclarecimento do que é o conceito de episódios no ECOS e para suportar um bocadinho aqui este conceito desenhamos aqui alguns use cases para exemplificar a forma como o ECOS estrutura os episódios clínicos. Então, os episódios no ECOS basicamente representam um conjunto de eventos que decorre no âmbito de um tratamento clínico. Qualquer episódio no ECOS inicia no momento em que é feita a admissão para uma determinada especialidade e termina quando é dada a alta, quer seja em ambulatório, quer seja em internamento. Ok? Depois, em termos de tipos de episódios que o ECOS contempla, neste momento tem o tipo de episódio de consulta externa, de internamento e de urgências. Passando então para a parte dos use cases e que se calhar vai ajudar a perceber um bocadinho melhor aqui este conceito de episódios no ECOS, nós desenhamos aqui alguns consoante a área funcional e aqui este primeiro exemplo é basicamente um episódio de urgência, em que temos aqui apenas um episódio que inicia com a admissão do doente na urgência, passa depois pela triagem, a observação médica, os exames eventualmente que possam ser feitos no âmbito da urgência de MCDTs, laboratório, o que for, e toda a administração de medicamentos, está tudo aqui incluído num único episódio, ou seja, toda esta ação que decorre desde que o doente é admitido até que o doente tem alta da urgência, independentemente para onde o doente vai a seguir à alta da urgência, tudo isto está incluído em um único episódio, inclusivamente aqui estes atos adicionais que são feitos no âmbito deste episódio, de MCDTs e mesmo de medicação. Depois aqui uma variante para o circuito da urgência, é a urgência mais internamento, ou seja, o doente é admitido na urgência e depois é transferido para o internamento. E aqui o que é que vai acontecer? Aqui vamos ter dois episódios. Vamos ter o episódio da urgência, tal e qual como no exemplo anterior, em que ele é admitido e faz tudo o que tem a fazer durante este episódio da urgência, e depois, a partir do momento que ele tem alta, e neste caso a alta com destino ao internamento, este episódio de urgência é encerrado e é aberto um novo episódio, neste caso um novo episódio de internamento, que inicia aqui no momento em que ele é admitido no internamento. E depois toda a atividade, à semelhança do que acontece na urgência, toda a atividade que é feita no âmbito do internamento está sempre associada a este episódio, até que no final o doente tenha a alta administrativa, e com a alta administrativa é finalizado então o episódio de internamento. Ou seja, neste caso o doente vai ter no fim dois episódios, um episódio de urgência e um episódio de internamento. Okay? Se tiverem questões podem ir colocando. Tenho algumas, Rita. Tenho algumas, mas se calhar não querendo fazer de forma prematura, mas também é para isso mesmo que aqui estamos. Tenho desde já duas questões. A primeira tem que ver com o encadeamento entre os episódios, portanto, percebendo que existe aqui uma lógica neste use case em particular, de uma alta na urgência para depois uma nova admissão no internamento, como é que é feito o encadeamento, ponto número 1, e ponto número 2, sabendo que existem lógicas de terapêutica já definidas da urgência para o internamento, por exemplo, tem que se repetir trabalho, não se tem que repetir trabalho, como é que é feita esta ligação entre os dois? Sim, aqui a ligação que vai existir é, por exemplo, se eu na urgência fiz uma prescrição de medicamentos ou mesmo de exames, ele vai-te transferir para o internamento, mas com a salvaguarda de que o médico depois no internamento tem que validar que quer dar continuidade àquela prescrição. A prescrição continua, mas fica num estado pendente de confirmação, e aquilo que o médico depois no internamento vai ter que fazer é dar a indicação ou não de que quer dar continuidade àquela prescrição. Ok. E numa lógica
A outra pergunta tinha a ver com o encadeamento. Portanto, numa lógica de visita, digamos assim, sabendo que o doente não saiu do hospital, como é que nós podemos ter este Lego a ser feito? E qual é que é o trigger principal? Ou seja, para nós conseguirmos perceber que existem aqui duas coisas em simultâneo. Aqui, no fundo, esta alta da urgência, esta alta médica, nesta alta vou dar a indicação de qual será o destino do doente, vai-me fazer disputar um novo episódio, encerrar o que estava, encerrar o da urgência e abrir o novo episódio do internamento. Mas isso é hierárquico, ou seja, existe alguma hierarquia? Imagina, numa situação em que eu tenho num cliente específico, uma urgência e um internamento, que nada tem a ver uma coisa com a outra, como é que isto se encadeia? Faça um episódio em que eu tenho uma urgência e um internamento em que uma coisa é sucessiva à outra. Portanto, ou seja, transferência para internamento, não é? Quase. Ou Sim, alto para internamento. Sim. No fundo, são aquilo que nós consideramos episódios relacionados. Não é o que vocês têm agora, episódio pai e filho, não é propriamente o pai e o filho, mas são episódios que estão relacionados. Mas existe uma chave de relação para isso, ou uma hierarquia de relação? Em termos de base de dados, acredito que exista uma ligação entre eles, sim. Em termos do ecrã, aquilo que nós vemos na componente do histórico, nós temos mesmo uma área que diz episódios relacionados e aí conseguimos visualizar os episódios os que têm relação entre si. Sim, o interesse aqui é exatamente esta relação. A Rita e a restante equipa era tentar perceber de alguma forma com que utilidade e com que extensão é que existe esta relação depois, inclusivamente na base de dados. No meu caso concreto, relativamente à informação, e tenho aqui a minha equipa também, se houver alguma dúvida particular, por favor, digam, será tentar perceber exatamente esta relação entre episódios, em que situações é que pode ser gerada e como é que fica registada, para que não seja uma perspectiva depois de análise de informação que saia mais difícil, na expectativa de ter que estar a olhar para datas ou se o destino da alta foi A, B ou C, porque por vezes isso ainda assim não nos esclarece a 100%. Ok, acho que podemos depois focar com esse trabalho de casa e esclarecer isso bem, dizer até em termos de base de dados o que é que acontece. Eu não sei se aqui o José consegue confirmar isso, mas se não, depois estudamos. Ok, obrigado. Eu já agora tinha uma questão rápida que vem também na sequência. Não sei se me conseguem ouvir. Sim. Ok. Que é, nós temos situações, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, a episódios de infarto, em que um doente é admitido num AP de uma das nossas unidades, ou seja, um episódio de urgência, do que estamos aqui a ver, e que é admitido no internamento, de forma sequencial, e depois, numa lógica de cardiologia de intervenção, vai fazer um cateterismo a outra unidade. E regressa, após fazer o cateterismo, à unidade de origem. Hoje em dia, como isto está a ser feito, temos 2 episódios de internamento distintos na unidade de origem. Um prévio ao cateterismo na nova unidade e outro subsequente a esse cateterismo. Considerando que aqui estamos a falar em atividade em unidades diferentes, como é que isto seria executado ou está previsto? Sim, é assim, porque é assim, nós, há a realidade de hoje e há a realidade da amanhã, e eu explico. No amanhã vamos suportar multi-unidade, o que chamamos multicentro, ou seja, vai haver um ECOS, vai cobrir todas as vossas unidades, ok? Hoje em dia, como ainda não é, por isso hoje se calhar não é há de ser a realidade da amanhã, mas é assim, imaginemos, e depois teremos que ver mais ou menos, mas a visão seria, ao episódio de internamento, ele é transferido entre unidades, mas num conceito de, eu diria não de internamento, mas também no ambulatório, mas para fazer um cateterismo, quase poderia ser para fazer um procedimento cirúrgico ou um procedimento médico, é realizado, por exemplo, se ele fosse um cateterismo, que tipo de episódio seria? Como se fosse um ambulatório do dia, em que vai e vem no mesmo dia? É uma questão, hoje em dia. Pode ser o caso. Ou seja, é assim, o ECOS o que não permite é ter 2 episódios de internamento para o mesmo doente, no mesmo espaço, mas pode permitir um de internamento, provavelmente um de ambulatório, em que acontece algo. Se fosse assim na teoria,
E eu digo na teoria, depois podemos validar porque temos que jogar com multi-unidade. Seria o episódio de internamento, não é que fique mais ou menos suspenso, mas o doente desloca-se a outra unidade, que vai ter outro episódio de ambulatório onde acontece algo e volta. Basicamente o que temos que garantir é que damos a visão à unidade onde ele foi transferido, que o doente não está lá durante aquele espaço-tempo, mas na teoria o episódio de internamento devia continuar. Mas agora podemos também fazer essa simulação com este conceito multicentro que nós estamos a criar. E pode ser até uma nota, mas isso seria a nossa visão. O que não pode é ter 2 episódios de internamento. Aí teríamos dado alta de uma unidade e interná-lo na outra, porque ele, na verdade, não pode estar internado em 2 lados e isso percebemos. Outra coisa é eu estou internado, desloco-me para fazer um exame muito específico, um procedimento médico, outra unidade e volto. Ok? Mas certo, eu fico com esta questão para depois validar até que se esta é a visão que o produto está a fazer para o multicentro, que aqui é um conceito misto. Sim, já agora só elevando aqui um bocadinho mais a complexidade, nesse episódio que até pode correr tudo bem, esperemos que seja o caso sempre, mas pode haver complicações. Ver como é que o episódio na unidade de origem poderia passar de suspenso a fechado, ter alta porque o doente por algum motivo teve que ficar na unidade onde foi fazer o exame. Sim, aí provavelmente, eu vou questionar isto mesmo a produto, a ideia, mas provavelmente como ele não pode ter 2 episódios de internamento, obrigatoriamente teriam que dar na alta na unidade e interná-lo na unidade B. Sim, okay. ou no limite fazer uma transferência do internamento, transferir o internamento para outra unidade. No caso posso ver, eu sei que tenho uma tenho... transferência de serviço, mas neste caso, para além do serviço, transferia também de unidade. Ok, a gente depois esclarece isso. Eu sei que já recebemos alguma informação sobre essa visão, mas agora também não a tenho toda presente em detalhe, mas depois a gente esclarece. Ok, já agora, adicionalmente àquilo que é a perspectiva de registro mais de atividade, digamos assim, mais clínico ou assistencial, vem a outra parte que é, nós à data de hoje olhamos para estes temas numa lógica de separação depois também daquilo que é informação de faturação. Portanto, no fundo, vamos ter tanto a atividade registada em 2 sites diferentes, como saem 2 faturas diferentes, ou de alguma forma a faturação em algum momento está partida, até por questões de intergrupo e coisas do género. Portanto, a ideia é perceber depois numa layer acima, para além do registro assistencial, como é que poderá ser o comportamento da faturação para um episódio deste género. Porque, no fundo, o que nós estamos aqui a falar, e não sei, Vitória, se era isso que ias intervir, daquilo que são os conceitos que levam à lógica de gestão integrada de recursos, onde tentamos, de alguma forma, tipificar estes casos e tentamos levantar alguns use cases nesse sentido. Estes casos multi-unidade são claramente esse o ponto. Termos aqui vários episódios, mas saber que eles se relacionam entre si de alguma forma é importante. Sim, era isso que eu ia dizer, ao nível da faturação, temos que perceber depois como é que isso funciona. E tinha aqui ainda uma questão relacionada ainda com a parte da consulta externa, que é se o médico na consulta externa fizer a prescrição de exames para serem agendados e fizer uma proposta cirúrgica, se os exames e a proposta são considerados episódios, do que percebi, não. Na consulta externa, se for uma prescrição que requer o agendamento, será um novo episódio, sim. Se for uma prescrição que não requer agendamento, que é daqueles que ele está numa consulta e tem que ir fazer o exame agora, não vai ser sequer agendado, que no fundo é um bocadinho o que acontece na urgência, aí vai estar tudo incluído no mesmo episódio. Então, e diz-me uma coisa, naqueles que requer agendamento, vocês vão ter forma de diferenciar o que é consulta do que é exame? À data de hoje, nós, em base de dados, conseguimos ter essa diferenciação, ou seja, conseguimos ter episódios tipo C, que são consultas, e episódios tipo E, que são exames. E isso é importante, essa diferenciação, até para questões de atividade e de produção. Se tivermos um episódio de ambulatório restrito a um serviço, em que o serviço é de consulta externa e outro é de exames, acho que consegue. É outra forma de ver. Em vez de dizer que o tipo de episódio é de consulta médica ou consulta técnica ou de exame, é para um serviço e o serviço executa, se for de imagiologia, a gente sabe que é de imagiologia, se for de uma... Mas isso foi de cardiologia. Como fazes, por exemplo, na medicina física e reabilitação? Ou como é que fazes, por exemplo, na cardiologia ou na pneumologia? A imagiologia não tem consultas, mas nós temos muitas pessoas... Mas temos os atos é que são agendados, temos o serviço ou o ato que é realizado nesse episódio de ambulatório. Mais do que pensarmos só
ao tipo de episódio, pensar aos atos, porque os atos é que são agendados, na realidade, não é só o episódio. O episódio Então, tem mas atos. só bem percebi, peço desculpa que entretanto a minha ligação caiu. Sim. Nós estamos a dizer que todos os atos que nós venhamos a fazer estarão num destes 3 tipos de episódios. Uhum. Portanto, tudo aquilo que é ambulatório, hospital de dia, por exemplo, estará dentro da consulta externa? Sim, neste momento é assim que é o conceito, sim. E a cirurgia de ambulatório, está onde? Cirurgia de ambulatório tenho que validar, porque não tenho a certeza se estará no internamento ou na consulta externa também, uma vez que é ambulatório. Rita, as análises clínicas, porque eu entendi que da consulta externa o trigger seria sempre o agendamento. Como é que tratam um cliente que faz um walk-in com uma coleta de sangue? Sim, nas análises clínicas, tendo em conta, lá está que não há o agendamento, eu diria que fica associado ao episódio que solicitou aquelas análises. Agora, uma prescrição externa... É um episódio de ambulatório, não, eu chamaria não programado, também é possível, ou seja, não tem que vir tudo no agendamento, ok? É possível, ou seja, eu sei que é assim, embora no Exo menu está a consulta externa, por isso é que eu preferi chamar ambulatório, mas basicamente podemos ter os 2 tipos, programados é porque já tem um agendamento, faço check-in, senão tenho basicamente de fazer, e a hora de marcação na teoria é a hora atual em que se faz o registro do episódio. Eu tenho ainda outra questão, que é, hoje em dia, nós, a maior parte dos internamentos cirúrgicos, nós penduramos ou na proposta cirúrgica ou no agendamento. E, no fundo, conseguimos ter a relação com a consulta ou a proposta que origem àquele internamento. Aqui, como é que seria? Ou seja, de que forma é que nós iríamos correlacionar aquele internamento cirúrgico com a proposta que lhes deu origem? Isso ainda tem. É assim, eu vou dizer que teremos que ver, porque nós queremos ver todo o ciclo diríamos, de cirúrgico, para mais ou menos termos essa ligação da proposta e desencadear as coisas. Por isso é um tema a ver. Ok? Não quer dizer já o que é que o Exo não faz, porque depois provavelmente não tem essa interligação, mas como a gente quer um circuito bastante consistente e mais ou menos sequencial, sim, em que o trigger é uma proposta cirúrgica que tem um conjunto de informação, vamos mais ou menos tentar depois definir isso. Okay? Em que basicamente fica, no pior dos casos, um internamento agendado previsto que inclui uma cirurgia, que inclui uma reserva de bloco, etc. Uma coisa mais complexa, mas é um bocadinho a visão. Mas isso, quando definimos a proposta e o circuito, já definimos os requisitos. Porque o que está hoje em dia, se calhar, é aquém daquilo que é necessário, sendo honesto. Tenho mais uma dúvida. Desculpa, Vitória, termina a tua. Não, eu já terminei. Era eu. Podes falar, Ana, se quiseres. Eu tenho só uma dúvida relacionada com a dúvida que a Nélia perguntou há pouco. Se o hospital de dia está no ambulatório e o mesmo se passa, por exemplo, para a medicina física e reabilitação, que tem plano de tratamentos, depois como é que é a relação entre os vários episódios? Estes que têm plano de tratamentos? Certo. Estes, no fundo, nós ainda não tínhamos chegado lá, mas eu vou aqui avançar um bocadinho, aqui passando para a consulta externa, em que basicamente na consulta externa eu tenho aqui um único episódio que pode ter vários eventos, desde que seja da mesma especialidade, ou seja, aqui, por exemplo, se em vez de cardiologia tivesse MFR, em que cada uma das caixinhas é um tratamento de MFR, todos eles vão ser um único episódio, que lá dentro tem vários eventos. Mas aqui é o conceito de alta médica no ambulatório, ou seja, isto numa versão do Sistema Nacional de Saúde faz sentido, porque as pessoas são seguidas e depois têm alta,
é-lhes Uhum, dada uhum. alta a determinada altura. Certo. No conceito privado, não existe bem este conceito de alta, portanto, a procura é induzida pelo próprio cliente, não somos nós que dizemos que o cliente tem de vir, quer dizer, há situações que podemos sugerir, mas não existe essa sugestão. Portanto, o que vocês estão aqui a dizer é que se eu for seguida numa especialidade, vou ter um episódio com todas as consultas dessa especialidade lá dentro. Uhum. Qual é que é a lógica em termos até de informação? Mas podemos usar ou não, não é? Nós podemos não querer usar este conceito, por exemplo, para a cardiologia, se calhar não vamos querer usar. Podemos só usar este conceito para a reabilitação e para a oncologia, não é? Sim, podemos tentar depois fazer, basicamente, algo que o sistema, basicamente, por um conjunto de episódios ambulatórios, ao fim do dia fecha como se tivesse alta clínica para eles ficarem estanques e podemos, basicamente, ter isto completo. Ou seja, não obrigar propriamente o médico a dar alta, mas, basicamente, o sistema auto assume uma alta, porque sabemos que não há isso tanto dos cuidados primários e agudos em que é referenciado, é seguido e depois volta, esse comportamento do público. Sim, não o é que nós temos exatamente. visto, Préstimo, até já no pilar do Deliver Care, tinha a ver com uma junção de fatores, ou seja, seria, por um lado, para algumas especialidades que fizesse sentido a alta clínica, para outras que não fizesse sentido, ter aqui o próprio sistema detectar automaticamente. Não, fechar o episódio ao fim do dia, basicamente é o que eu chamo. Não, nem era isso, era para aquele médico, para aquele ato. Mas isso é outro conceito, é para definir o que é uma primeira consulta ou não. Agora estamos a misturar, se calhar, as coisas. Não é essa a discussão. Para uma primeira consulta, se for para o mesmo médico, para a mesma especialidade, durante um período de tempo não houver nada, se calhar reconta uma nova consulta. Eu sei que tivemos uma discussão sobre o que é como devemos definir uma nova consulta de uma subsequente. Se calhar é isso, não? Sim, mas que também pode, de alguma forma, a lógica poderia ser aproveitada aqui. Temos que pensar, ou seja, no exemplo que aí temos de um episódio em que temos 3 consultas de cardiologia, na verdade, cada consulta há de ter a sua fatura, é só dizer que aquilo teve o mesmo médico e se calhar até teve uma relação ou não, ou pode não ter, ok? Eu percebo isso. Está modelado assim. Se acharmos que não queremos, podemos fazer ao fim de cada dia, fecha e fica um episódio estanque. Se quisermos ver que isto pode ser útil, já percebemos que a oncologia, MFR, ou seja, naquilo que são tratamentos ambulatórios sequenciais em que há várias vindas do cliente a uma unidade faz sentido, podemos tentar explorar aí. Agora temos que perceber um bocadinho. Este é o conceito, como está, exatamente. Na lógica da faturação, o que a Vitória está a dizer faz muito sentido, porque a verdade é que o preço de uma primeira e de uma subsequente não é o mesmo e, portanto, nós temos que ter, no fundo, alguma informação para conseguirmos, seja o administrativo a escolher se é uma subsequente ou não. Portanto. Sim, totalmente de acordo. O que nós precisamos é de regras. E a única coisa que nós estávamos a tentar definir é, se calhar, entre o tempo e o médico, a relação médico-especialidade e tempo, define-se se é uma primeira ou não. Imaginemos que vocês dizem. Ou seja, quando passou mais de 2 ou 3 anos em que o médico não viu o doente, se voltar, considera uma primeira porque vai ter que investir mais tempo a examinar e observar o doente porque já não vê há muito tempo. Pronto, fica definido. A gente precisa de uma definição. Não é questão de... Eu percebo essa regra. Só temos é que ter uma definição consistente para podermos depois modelar no sistema. Certo, mas eu percebo isso, mas eu acho que o nível de granularidade ou a regra que nós vamos definir vai depender se eu consigo. Não é só, é se eu conseguir diferenciar o que é usado para efeitos de faturação, o conceito, do que é usado para efeitos de tempo e de duração programada. Porque é muito difícil eu explicar a um cliente que já foi visto pelo mesmo médico que ele agora vai ter que pagar outra vez como uma primeira vez. Sim, vocês gerem o negócio, vocês é que definem as regras. Eu só estou aqui a dizer, normalmente uma primeira consulta, uma coisa é dizer, uma consulta subsequente, quando já passou muito tempo, deve demorar mais tempo, é diferente dizer que eu considero uma nova primeira consulta, porque uma nova primeira consulta para mim dura mais e tem um preço de uma primeira consulta. Uma coisa é dizer, se o doente já não vê aquele médico há mais de 2 anos, se calhar a consulta subsequente, porque é se calhar relativa ao mesmo caso ou não,
deve ter uma duração maior. São conceitos diferentes, não deixa de ser subsequente para o médico, porque é já uma relação, e temos é que definir, ver os conceitos. São duas necessidades diferentes e podemos tratá-las de maneira diferente. Esse era o meu ponto, se nós conseguirmos diferenciar o que é que são necessidades de duração de consulta com impactos na faturação, completamente de acordo. Sim, eu acho que deve ser assim, ou seja, até na verdade, e depois já acho que podemos, quando fizermos um bocadinho o resumo dos requisitos para a parte de agendamento, podemos ter 2 médicos a realizar o mesmo ato, não demoram ao mesmo tempo, e temos todos esta noção, e ter um bocadinho esta liberdade. Okay? E o sistema fazer esse ajuste. Eu não digo que o que eu faço hoje em dia, mas podemos começar a pensar que alguns comportamentos seriam saudáveis e facilitadores. Uma coisa é dizer, à partida eu posso definir por recurso. Eu às vezes gosto de falar o recurso para uma atividade não demora ao mesmo tempo a realizar, e percebemos que muitas vezes em procedimentos ou em consultas os médicos não têm o mesmo ritmo, e percebemos que atos diferentes também demoram tempos diferentes, mas sim, acho que pode ser aí um tema a ser considerado e analisado. Aqui na alta, eu tenho aqui, quero chamar a atenção para uma coisa, que é essa possibilidade que estavas a dizer de possivelmente configurar e no fim do dia da alta automática, aí não podíamos chamar alta médica, porque isto depois tem aqui implicações clínicas que os médicos vão ter que... Eu disse alta, não lhe chamei alta médica. Alta médica é o que está ali escrito, é porque é como o sistema funciona. Eu disse está a fechar o episódio, até usei o termo fechar o episódio. Certo. Okay, o termo foi fecho de episódio. Não, a alta médica é uma coisa clínica que não é administrativa sequer, mas aqui é como funciona um bocadinho o ECOS. Eu quando dou alta, eu sei que aquele episódio é para fechar. Okay? Outra coisa eu disse se vimos que não queremos este comportamento, fechamos o episódio e obrigatoriamente ele vai abrir outro. Como o fazemos já é outra questão. Ok, pronto. Muito bem, então, desculpa Ana, força, até ia na sequência daquilo que disseste ainda há pouco, está à vontade. Eu só ia fazer mais uma pergunta, que é, mas nós por configuração, nós não podemos configurar logo que um determinado tipo de episódio só tem um evento e não temos que ter a questão da alta ou do fecho. Isto não é configurável. Aqui a ajuda do José, que o José que é mais o nosso expert. Eu diria que isto faz sentido para algum tipo de consulta, não faz para outro, e eu diria que isto se calhar é configurável. Não sei. José, sabes se hoje em dia... Sí, a ver, actualmente si tú non fechas, si non faz a alta médica, el non fai aquela xunción dos diferentes consultas na parte ambulatorio. Só cando tú faz que pertence á mesma especialidade, el pega todas aquelas xunta nun único episodio, porque o médico vai dar a alta verificado a esa. A utilización é facultativa, é dicir, podes usar ou non. A questão é possível configurar que, por exemplo, para uma especialidade, cada agendamento ou consulta é um episódio? Sabes se é configurável hoje em dia? A ver, se tú non faz o alta, el vai funcionar dese xeito. É dicir, cada agendamento para el vai ser un episodio. Ok. Ok. Então isso responde. Ou seja, se eu não tiver a alta configurada, ele basicamente vai considerar episódios diferentes. Ok. É que assim tem mais lógica. E depois se quisermos, porque se quisermos utilizar, por exemplo, para o hospital de dia ou para a MFE, temos o conceito que podemos utilizar. E, por outro lado, também podemos utilizar o conceito, se quisermos, como dizia a Vitória, para primeiras e subsequentes. Era um bocadinho só para perceber os graus de liberdade que temos aqui. Sim, então eu precisamente no seguimento disso, Ana, aqui já está muito mais próximo disso. Falta aqui uma diferente, que é quando nós prendemos isto à lógica da especialidade. Na oncologia, precisamente, nós vamos ter aqui uma lógica de jornada que fica estipulada para o doente e é normal que haja visita a várias especialidades previstas. Esta visão sequencial pode não ter esta prisão, digamos assim, à especialidade, pode ser mais aberto do que isso ou não? Essa não sei responder, não sei se Rita ou José se... Sim, a área oncológica é típica para perceber este circuito. Sim, eu percebo. Numa lógica até de estadiamento e daquilo que é a fase de diagnóstico, o doente pode visitar várias valências dentro do hospital. Numa lógica de tratamento, idem aspas, e portanto a perspectiva cirúrgica, depois aquilo que é uma perspectiva de acompanhamento por oncologia médica, psicologia, MFR, o que for necessário. E nesse sentido,
principalmente até numa fase de tratamento onde as coisas estão tipificadas e definidas pela equipa clínica, esta lógica de encadeamento do tratamento, até para medir SLAs, perspectivas de duração de tratamento e tudo isso numa lógica de informação depois a posteriori, já hoje em dia nos é relevante. Nós fazemos de forma bastante manual, Acho que é assim, o conceito de caso clínico, acho que não o temos. E o José se calhar já vai falar o que é possível em ambulatório ou não, mas temos sempre a noção que se houver uma urgência em relação a esse caso clínico, vai ser sempre um episódio de urgência, e se for um internamento, há de ser sempre um internamento. Aí não há volta a dar, porque são conceitos completamente distintos. Agora, eu não sei se em termos de ambulatórios, José, se podes aqui ajudar, se podes ter especialidades diferentes, imagina, ele foi a oncologia... está seguido numa subespecialidade em oncologia e depois precisou da ajuda, sei lá, também tem uma patologia de cardiologia, foi à cardiologia ou foi fazer exames, se isto pode ter basicamente uma associação de comportamento, um episódio com vários eventos, ou por serem especialidades diferentes, à partida logo são episódios diferentes. A ver, existe unha entidade por cima do conceito de episodio que é o chamado a da xestión de problema. É dicir, podes crear un conxunto de problemas, os problemas fican vinculados nun relacionamento para te axudar a hora de identificarlo a un diagnóstico e despois tú podes atribuir un problema a ese doente. Sería un problema ou un caso, non sei qual é o termo que sería a mellor traducción. Entón, o que tú podes facer despois é vincular os diferentes tipos de episodios que se van dando, todos vinculados para aquel problema. Eu podo ter máis de un problema sendo tratado en simultáneo e, en ese caso, el sí é capaz de facer un relacionamento de unha urxencia máis unha internación, máis unha intervención cirúrxica no bloco, máis 4 sesións de MFR, por exemplo, vinculadas todas a un único problema. Esta é unha entidade que fica por cima. Non sei se iso para apuntar. Se calhar isto resolve o problema. Resolve o tema do caso clínico. É o caso, é isso, é o que eu ia dizer. Isto basicamente acaba por ser a visão de caso clínico. Correcto. Ok. Sim, mas o problema pode ser, mas o caso clínico é porque há um problema multidisciplinar e multitipo de episódio e queremos mais ou menos agrupar toda a informação relativamente a um caso clínico, mas é isso. Então acho que isso responde a essa necessidade. Penso que sim, é uma questão depois de, lá está, numa lógica de registro, e olhando depois para a forma como isto se elenca tudo em termos de análise na base de dados, é interessante perceber o circuito e obviamente podemos depois ter um ponto mais específico para o efeito. No fim de explorarem entre vocês, podemos marcar e tentar perceber o comportamento. A gente vai depois até fazer uma experiência basicamente de como é que esta visão, enquanto fácil é manter esta visão. Quando eu digo é garantir que os episódios depois estão linkados ao problema em si, porque senão perde-se, não é? Nós temos bastantes use cases onde hoje em dia não nos sai fácil esta análise, esta lógica de taxas de conversão, a lógica de SLAs entre aquilo que é o tratamento e fins. Portanto, é uma questão depois de analisarmos convosco e vermos estas minúcias para perceber se está a dar resposta ou não. Ok, perfeito. Pronto, se não houver mais questões, acho que podemos continuar com os casos que tínhamos, Rita. Sim. Nós não temos muito tempo neste, temos a nossa outra, nós adiámos 15 minutos, mas temos que saltar para a outra. Já está a acabar, isto agora são mais outras tipologias de casos e acho que está feito. Ok, sim. Certo, pronto, basicamente aqui, eu saltei aqui do internamento, mas o internamento é exatamente a mesma lógica da urgência, é um único episódio desde a admissão até a alta administrativa. Depois então a consulta externa, tal como referimos, está agrupada os vários eventos num episódio. No entanto, pode eventualmente, no seguimento de um pedido efetuado numa destas consultas que constituem um episódio, se tal como eu referi há bocado, se essa prescrição necessitar de agendamento, ou seja, se for feita a posteriori, então vão ser gerados 2 episódios, um referente às consultas e o outro referente à realização deste exame que foi prescrito e agendado. Por outro lado, aqui pegando na mesma lógica, podemos ter uma consulta em que é prescrito um exame, mas que esse exame é feito no momento, ou seja, na mesma lógica de uma urgência, em que o cliente sai do consultório, vai fazer o exame e depois regressa ao consultório, e aqui ele fica associado sempre ao episódio que deu origem, ou seja, será incluído no mesmo episódio onde foi prescrito o exame. Okay. E depois, por fim,
Por fim, só aqui dar a nota, lá está, que podemos eventualmente ter 2 episódios abertos em simultâneo, mas sendo que um deles, à partida, terá ter sempre que ser consulta externa, ou seja, eu não posso ter aberto um episódio de urgência e internamento em simultâneo, isso eu não posso, mas eu posso ter um episódio de consulta externa ativo e, ao mesmo tempo, abrir um episódio de urgência, ou ao mesmo tempo abrir um episódio de internamento. Porque aquilo Ou ao é mesmo tempo abrir outro episódio de consulta, certo? Não percebi a questão. Estavas a dizer que é possível ter um episódio de consulta externa e ao mesmo tempo ter um episódio de urgência, ou ao mesmo tempo ter um episódio de internamento, ou ao mesmo tempo ter também outro episódio de consulta externa. Consulta, exatamente, sim. correto. A combinação que eu não posso ter é urgência e internamento em simultâneo. Essa eu não Ou posso 2 de urgência, ou 2 de internamento, isso não. Basicamente, esses são os tanques. Certo, Só os de ambulatório, assim, como é um regime de ambulatório, é que permite isso. certo. Rita, isto, por exemplo, este episódio de consulta externa de cardiologia em que tens 2 consultas de cardiologia. Isto é o objetivo de associar a segunda consulta ao mesmo episódio, ou estas regras de construção de episódio estão parametrizadas no sistema e eu assim que faço a segunda marcação de uma consulta subsequente, ele associa-me a um determinado episódio? Eu, quando faço sequência das consultas, ele associa-me àquele que está ativo, que neste caso é este que deu a origem ao episódio. Mas se me estavas a dizer se podes ter 2 episódios de consulta externa abertos. Especialidades diferentes ou para médicos diferentes. E depois há aqui um relacional também, não é só, ou seja, se imagina, eu posso ter uma consulta externa de cardiologia e de dermatologia ao mesmo tempo. Se eu seguir em 2 especialidades. Episódios. Sim. Mas eu quando faço uma marcação de cardiologia, nesse caso, é o próprio sistema que me vai associar essa nova marcação ao episódio aberto com a cardiologia. Não vou ter que ter o administrativo de escolher qual é que é o episódio. Certo. Ok, só para validar isso. Depois já vemos, como o José disse, isto pode ser, nós podemos alterar isto, pelos vistos, por isso, se assim, depois temos é que ver conforme como queremos usar este conceito de episódios de ambulatório, em que já percebemos que algumas valências é útil, noutras se calhar não tanto. Sim. Ok? E podemos fazer alguns testes e validar isso e depois até ver na base de dados as relações que podem ser também relevantes para outra área, ou para outro pilar neste caso. E nós depois, a nível de documentos que queremos pôr no processo clínico deste doente, nós podemos pôr aos 2 níveis, não é? A nível do ato ou a nível tanto a nível do episódio ou a nível do ato. Penso que sim, vamos validar. Ou seja, prescrições, isto pode ser relevante, quer até para as seguradoras, não é? Uhum. Sim, eu ia dar essa nota aqui. Ana, eu não entendi a pergunta, desculpa. A pergunta é, se nós depois, os documentos, quer os clínicos, quer o outro tipo de documentos que indexamos a um determinado cliente, se podemos indexar a episódio e a ato. Eu vou dizer que é o NIM, ou seja, nós temos aqui uma visão de associar documentos a atos e episódios, não digo que hoje seja possível, ou seja, este do anexar, digitalizar, anexar, eu sei que a gente tem começado a falar, mas não digo que tudo seja possível. Há um episódio, acredito sim, um ato, acho que não, mas em algumas, é um dos requisitos que já vimos, está bem? Sim, no âmbito do RCM, claramente isso é uma necessidade, porque efetivamente nós vamos ter que configurar coisas aos atos. Ainda na lógica do que a Ana estava a dizer, mesmo em termos de configuração de regras de negócio, agora não estou a falar especificamente dos documentos, mas, por exemplo, nós dizemos que determinada situação só se pode realizar num determinado âmbito. Nós aqui podemos fazer combinação de tipos de episódio com outras variáveis. À data de hoje isso já é possível ou é algo que temos depois que detalhar quando olhamos para o cockpit? Não sei se estou a perceber exatamente. Vou dar se calhar um exemplo concreto. Sim, por favor. Imagina, em termos, agora vou olhar para a ponta, não é? Para a ponta do processo. Em termos de faturação, imagina, eu tenho
tenho uma regra que me diz que eu só posso faturar um determinado pacote se esse pacote for realizado no âmbito do internamento. Para isso eu vou ter que ir ao tipo de episódio, ou seja, dizer, quando configuro aquilo, dizer este tipo de faturação só se aplica nos tipos de episódio deste género. Certo. A minha pergunta é se isso é possível e se é possível combinado com outras variáveis, porque muitas vezes não é só o tipo de episódio, mas outras variáveis, nomeadamente o procedimento em si. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é feita no internamento e tem esta característica, eu posso fazer. Se não tiver, não posso. Não me é permitido. Nélia, sí, por suposto, os datos fican vinculados precisamente ao ámbito, sexa da internación, sexa do ambulatorio, sexa da urxencia, a nivel do faturamento tamén. Entón, se coñece perfectamente cual é o tipo de episodio que estás xerado para saber quais regras se aplican en un caso diferentes de outro. Sí, eso xe é. Vou dar um exemplo ainda mais concreto do que este. A ABSE, por exemplo, obriga-nos a ter códigos de saída diferentes em função do tipo de episódio. Portanto, se eu tiver um medicamento a ser utilizado num tipo de episódio hospital-dia e esse mesmo medicamento for usado no tipo de episódio internamento, eu vou ter que os fazer sair com códigos distintos. Assim. Como vocês têm à data de hoje, aquilo que eu estaria condicionado era aquilo que é do tipo consulta, teria que sair com o mesmo código. E, na verdade, por exemplo, para efeitos de faturação, vocês vão ver, quando tiverem as variáveis do vosso lado, que uma das coisas que nós vamos precisar é de ir a um nível de granularidade mais fino dentro daquilo que é o ambulatório. Porque o ambulatório tem regras muito específicas para o hospital-dia, para as consultas, para os exames. Portanto, aqui a minha pergunta é, nós conseguimos descer um nível neste tipo de episódios ou não? Ou estamos sempre neste nível superior? É assim, para a faturação, depois, não, como hoje em dia não cobrimos todas as necessidades e vamos definir os requisitos e depois podemos, nessa definição, dizer quais são as variáveis que influenciam as regras de preço e de faturação. Sim, okay? Mas neste caso vamos estar a influenciar a base, não é? Vamos estar a dizer que para eu conseguir configurar eu vou ter que ter uma base que me permita detalhar. Sim, mas é assim, quando nós vemos os episódios ou seja, aqui a questão é conseguir distinguir quais os episódios ambulatórios, se é consulta externa, se é hospital-dia, se é hospital-dia cirúrgico, esse tipo de coisas, não é? No fim do dia, é quase o que estamos aqui a dizer, que pode influenciar o mesmo ato, preços diferentes ou regras diferentes, consoante o tipo de episódio ambulatório. Imaginemos que é essa a regra, não é? Se for isso, hoje em dia não é suportado, mas como vamos agora começar a definir um bocadinho essas regras e os modelos em que se aplica, vamos considerá-lo. Aqui eu acho que eu só estava a dar esta nota, e isto é bastante detalhado, mas é para todos estarmos conscientes do risco de termos que voltar atrás com alguma decisão que se toma agora, porque efetivamente aquilo que serão as nossas exigências de configuração tem um impacto direto na estrutura, porque estes 3 níveis, por exemplo, poderão até dar para os registros de atividade, mas depois quando eu olho para eles, naquilo que são as regras que eu conheço e não as conheço todas, vejo que de facto o detalhe é curto, portanto teríamos que ter aqui ou mais detalhe à cabeça ou mais níveis de detalhe para conseguirmos... podemos ver se isto até tem mais informação associada ao episódio. Uma coisa é dizer eu até prefiro chamar o episódio de ambulatório, que é um conceito mais genérico, e depois aí pensar que há vários tipos, e porque há, e ver se isso é possível e depois falarmos, mas sim. Eu percebo, porque eu sempre disse, as regras nossas vamos defini-las um bocadinho mais ao fim para ver se temos as variáveis todas com que queremos jogar, não é? O tal cockpit. Fazemos mais no fim para garantirmos que não nos esquecemos das variáveis importantes. E por isso é que o deixamos mais para o fim. Mas ok. Pronto, mas isso aí depois podemos ver, porque eu acho que nós hoje temos também as coisas configuradas à medida daquilo que é a nossa solução core, não é? Pode haver outra forma mais eficiente de fazer, e aqui também o desafio é esse, é pensarmos em conjunto se haverá outra forma de dar resposta a esta exigência, não é? De configuração. Pronto, eu fico aqui com a nota, pelo menos, esclarecer isto das multi-unidades, como é que vai funcionar os episódios, não 2 de internamento não é possível, mas eu vou fazer um ato, seja um exame, seja um procedimento,
isso posso quase, eu chamaria, não é suspender, mas é o doente tem uma saída do hospital temporário para fazer algo, e algo seja o que for, no fim do dia até podia ser uma visita familiar, não interessa, e volta, e pelo menos temos essa noção da unidade, e se for a outra, qual é o comportamento. E outro tema que depois vou falar mais no RCM é a faturação, como é que nós queremos neste tipo de casos. Se há consolidação de faturação ou porque são entidades fiscais não deve haver consolidação. Mas isso depois é para sexta-feira. Sim, temos que ver com algum cuidado, porque efetivamente nós, para efeitos contratuais com algumas entidades, temos que apresentar, depois há aquilo que nós chamamos um acerto intra-unidades. Desde que o façam, é isso a minha questão, ou seja, eu não me importo de basicamente em vocês faturarem desde que depois haja as transferências e os acertos entre unidades. Okay? Sim, isso à data de hoje já é uma realidade, ou seja, nós fazemos a faturação intragrupo, aquilo que chamamos de faturação intragrupo. Podemos ver se é este o caminho melhor ou se há outra alternativa. Há duas coisas que nós depois queremos falar, mas acho que na sessão de faturação é mais em que eu peço a outra unidade para me fazer um serviço, mas eu é que estou a gerir o doente, ou até o conceito, eu fui à unidade, fui à descoberta, tenho faturas de outros lados e pago tudo de uma vez, em que há um pagamento e depois tenho que fazer basicamente o acerto financeiro das transferências para cada uma das unidades do que recebi. Há vários conceitos que aí... Sim, são